Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar e estarei com todas vocês às terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. O programa de hoje será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 10 horas da noite. Um estudo, gente, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgado em setembro deste ano, revela que o Recife é a capital com o maior índice de vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social é o conceito que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos que estão à margem da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores socioeconômicos. O estudo do IPEA mapeou as 10 regiões metropolitanas onde há maior risco para a população. A região metropolitana do Recife teve um aumento de 16% nesse risco entre 2011 e 2015. Mas o que as organizações comunitárias estão fazendo diante dessa situação? Qual o papel do Estado no processo? No programa de hoje, queremos saber: luta comunitária, quem faz a resistência? Para responder esta e outras perguntas, nós convidamos a integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e também do Espaço Mulher da comunidade de Passarinho, Edicleia Santos. Bom dia, seja bem-vinda, Edicleia. Bom dia, Manina, e a todos que estão aqui na mesa. Também faço parte da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. E a gente está lá em Passarinho, né, que fica lá no finalzinho de Recife, numa fronteira entre Recife, Olinda e Paulista, fazendo a resistência das mulheres negras, porque somos um grupo de mulheres, né, que está lá na comunidade, somos o Grupo Espaço Mulher, somos feministas, e aí estamos nessa resistência. Escola, saúde, meio ambiente, a questão do saneamento básico, de ocupação também, né? E a gente está nessa resistência junto aí aos movimentos de mulheres, e a gente é incansável, né? Se a gente parar, a gente, né, não leva as nossas lutas, e aí a gente está nessa luta desde 2015, junto com o Ocupa Passarinho, denunciando a falta de políticas públicas que tem dentro da comunidade. Olha só, e muito obrigada, já traz toda uma realidade vivida pela comunidade de Passarinho, e da mesma forma a gente gostaria de ouvir de você, Cid Cleiton Luiz, seja bem-vindo também aqui ao nosso programa Fora da Curva, e falar um pouquinho pra gente como é o coletivo Força Tururu. Bom dia, a gente trabalha com comunicação popular desde 2010, a gente vem aí em 2009, 2010, traçando esse caminho lá na comunidade do Tururu, com crianças e adolescentes, né? Mas aí a gente tem o contato com a comunidade direto, então não exclui nenhum ser que viva dentro daquela comunidade, né? E aí o principal papel da gente é comunicar da gente para fora e de fora para a gente. Hoje a comunidade já reconhece o coletivo Força Tururu como um meio de comunicação direto com eles e com elas. E a gente vive nesse embate, no impasse direto, principalmente agora com esses levantamentos atuais aí, não levantamentos, com os fatos, né, que vem acontecendo contra a juventude negra, e a gente está com a bandeira permanente, que é a campanha contra a violência e extermínio de jovens, a campanha Eu Não Quero Ser o Próximo, e aí dentro disso a gente tem várias formas de lutar, né, com as mulheres, com os jovens, com as mães de crianças deficientes, com várias linhas de atuação dentro da comunidade. Muito bem, conosco
Aqui também no estúdio, nós convidamos a educadora da FASE, Rosemary Neri, e da mesma forma, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa, né, Neri? E fala um pouquinho, o que é a FASE? Bom dia a todos e a todas, bom dia a todas que estão aqui no programa também. A FASE, né, é Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, e nós trabalhamos com 4 grandes eixos de luta, né? A FASE é uma entidade que não existe, existe em Recife, Bahia, Belém, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Então é uma entidade que tem um nível nacional, né? E nós, os quatro regionais, a gente tem 4 grandes causas que a gente trabalha, que seria a organização de mulheres, a outra discussão que seria território e a questão dos bens comuns, questão da segurança alimentar e nutricional e direito à cidade. Nesses 4 grandes causas, nós trabalhamos com a juventude, trabalhamos especificamente aqui no estado de Pernambuco, a gente está com um programa junto com jovens mulheres negras, com mulheres pescadoras, com mulheres urbanas de uma forma geral e mulheres catadoras de material reciclável, né? Então, essa é uma ação que a gente vem desenvolvendo. Mas em relação, eu queria colocar uma questão que eu acho fundamental, Manina, e Cid Cleito e Edicléia, que os pilares que sustentam essas desigualdades que o IPEA traz nessa sua pesquisa é que a questão de gênero, as desigualdades de gênero, as desigualdades de raça e a questão de classe é o que sustenta o que está acontecendo no nosso país. Especialmente quando se fala da região metropolitana do Recife, de ter um aumento, né, em vez de ter diminuído como algumas grandes capitais, que tem mais de 4 milhões de habitantes, Recife a gente aumentou em 16,3%. Isso é um dado importante que a sociedade deve considerar quando for discutir a questão dos direitos, o direito à vida, né? Muito bem, já que você começou, né, falando também de dados, algumas das principais características que marcam o estado de vulnerabilidade social são justamente o que você traz para a gente, as condições precárias de moradia, saneamento, meios de subsistência inexistentes e também a ausência de um ambiente familiar. Todos esses fatores compõem o estágio de risco social, ou seja, quando o indivíduo deixa de ter condições de usufruir dos mesmos direitos e deveres dos outros cidadãos e cidadãs, devido ao desequilíbrio socioeconômico que está instaurado. Rosemary Neri, as pessoas que são consideradas vulneráveis sociais são aquelas que estão perdendo a sua representatividade na sociedade, geralmente dependem de auxílios de terceiros para garantirem a sua sobrevivência? Menina, uma coisa que eu acho bacana a gente poder estar conversando aqui hoje, e aí eu acho que um público que a gente tem acompanhado bem de perto são as mulheres catadoras. E as mulheres catadoras, ela traz na sua essência algumas questões da vulnerabilidade, porque elas estão expostas à violência, né? Elas estão expostas a não ter uma política de segurança que garanta para essas mulheres poder ir para a rua à noite e fazer suas catações de material. E uma outra questão que elas colocam muito fortemente, que é a invisibilidade do trabalho dessas mulheres nas ruas. E aí, tanto as mulheres catadoras como as mulheres pescadoras, elas trazem isso muito forte na sua ação, porque essa invisibilidade e o não reconhecimento do governo, do seu trabalho, da importância do seu trabalho para a sociedade, é muito grande. Um exemplo claro disso é a Lei 4.887, que o governo colocou em 2015, dizendo que as pescadoras, elas viraram ajudante, elas são apoio aos homens, quando desconsiderando que a mulher pescadora, ela traz o marisco, ela traz o sururu, né? E da pesca, mantendo o nosso ecossistema, e um total de respeito às mulheres. Então, mais uma vez, afirma que a desigualdade de gênero impacta muito fortemente as mulheres no nosso país. Edicléia, como é que então vocês estão se organizando na comunidade de Passarinho para que a população local, né, os moradores e moradoras, a comunidade, enfim, tenha os seus direitos e não perca essa sua representatividade social?
Bom, o Grupo Espaço Mulher, a gente reunimos semanalmente, né, com as mulheres e vimos a necessidade de denunciar essa falta de políticas públicas dentro da comunidade. Em 2015, a gente começou essa ação junto com as outras parcerias com o movimento de mulheres chamado de Ocupa Passarinho, que aí a gente... com o objetivo desse Ocupa Passarinho? Primeiro, para denunciar a falta de políticas públicas, mas também dizer que a comunidade está viva, né? Mostrar para os gestores que a comunidade estava viva e que estava reivindicando direito ao seu lugar da comunidade. E aí, a gente, junto com várias organizações, fizemos o Ocupa Passarinho a primeira vez em 2015, que foi um sucesso. A gente tem uma carta política que está aqui, denunciando toda a falta de política pública de educação, saúde, meio ambiente, segurança, transporte, segurança, porque nada disso funciona dentro da comunidade, né? Apesar dos gestores dizer que isso tudo funciona, né? E aí a gente, esse ano, a gente fizemos um plano de atividades junto com os jovens também do grupo News, Favelas News, e outras parceiras, está trabalhando dentro da comunidade e a gente vai fazer o Ocupa Passarinho de fato em abril de 2018, mas a gente tem um plano de trabalho, né, durante todos os meses. Sim. E aí já tivemos com a questão da educação, as crianças na praça, a questão de moradia. A gente vai ter agora o Ocupe Mulher, que aí é o Beleza Negra, né? Trazendo a questão racial, né? Discutindo dentro da comunidade. E a gente tem várias outras atividades até 2018. Mas fora isso, a gente tem uma resistência dentro da comunidade, né? Por ser um único grupo de mulheres dentro dessa comunidade, fazendo uma resistência aos gestores, né? E a gente tem um problema seríssimo, além de todos os outros, mas a gente tem o problema de educação. Esse ano, a única escola municipal que tem dentro da comunidade não matriculou nenhuma criança, porque não tem espaço. E aí, as crianças que viviam estudando no Conselho de Moradores, eles transferiram todos para a escola. Eram 4 turmas, com acho que em torno de 20 a 30 crianças, de 4 a 6 anos. Estão todos amontoados na escola e não matriculou nenhuma criança esse ano. E aí, a gente está nessa reivindicação com a Prefeitura do Recife, que é uma escola municipal, e os gestores de educação, reivindicando que essas crianças que estão fora da escola, eles possam arranjar um lugar para ter direito à educação. Aí a gente arrumou o lugar, a gente teve várias reuniões com a secretaria, a gente arrumou um lugar e agora desde março que a gente está nessa reivindicação, porque tivemos em abril a audiência pública, né, que elas desmentiram totalmente o grupo que estava lá, né, reivindicando a questão da educação para a comunidade. E aí essas crianças vivem nessa escola sem lazer, aliás, sem recreio. As professoras, os profissionais não tem como ensinar essas crianças, porque a zoada é muito grande, não tem ar-condicionado, o ventilador quebrado. E aí, como é que fica essa questão dessas crianças que estão na escola e as que estão fora da escola, as mães que podem, botam na escola particular e as que não, estão fora de aula, né? Olha aí, a gente volta agora também a pergunta para você, Cid Cleito, porque a gente sabe que o coletivo também mobiliza muito a comunidade, né? Qual é a causa do coletivo Tururu? Você, na sua fala, falou sobre a questão do extermínio, né, da juventude negra. É por aí? Exatamente. E esse termo hoje a gente já usa o genocídio, né? Genocídio da população negra, porque esses crescentes números aí alarmantes e tal. E não é diferente, assim, é por uma ampla ausência do Estado que isso acontece, né? Dia 9 agora, último dia 9, a gente conseguiu, em caráter inédito, reunir vários representantes das várias ONGs que existem no Tururu e moradores. Lá na quadra a gente chamou a galera para trocar uma ideia exatamente para fazer uma carta como essa, que a gente não tem até hoje. Né? A gente percebe, a gente reclama, mas a gente nunca senta com o vizinho, com a vizinha, com a pessoa da outra rua para
conversar sobre essas coisas. E a gente conseguiu com muita alegria, assim, muito esforço também, né, para mobilizar numa quinta-feira à noite os pais, as mães, as crianças, os jovens, para estarem num lugar onde a gente vai estar dialogando, trazendo algumas coisas, algumas questões de segurança, de educação, de lazer, o que é que realmente a gente precisa mudar, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa implementar, o transporte. A gente morar em Paulista e ter que vir para Olinda para poder voltar para o centro de Paulista é uma dor, né? Dá uma dor, assim. E a gente tem um ônibus, Respeito, né, ônibus escroto lá, que entra 3 vezes na comunidade, que sai do Pelópidas, vai para o Tururu, 3 vezes na comunidade. Como assim? Que mobilidade é essa que a gente tem, né? E aí eu me fiz presente na audiência de mobilidade e dentro da própria Câmara, dentro da própria Prefeitura, não tinha um bicicletário, né? E eu disse, galera, é incrível como a gente discute as coisas, mas nem a gente mesmo consegue garantir. Ainda bem que hoje eu não vim de bicicleta, porque eu já desisti de andar de ônibus, assim. Vou de bike para todo canto e para onde eu posso chegar de bike eu vou. E aí eu já fui atento e disse assim, não, se eu for para a prefeitura eu sei que não vai ter um lugar para eu prender minha bike. O carinha que fica lá na portaria não tá nem aí se alguém sair com minha bike com um cadeado nas costas, ele não vai perguntar de quem é a bicicleta. E além do mais eu não tenho uma ciclovia, eu tenho uma linha branca e um buraco para cair dentro. Né? E os motoristas que não respeitam. Exatamente. E aí a gente vive nesse constante, né? Porque é uma série de coisas, a mobilidade, a educação, a saúde, o posto de saúde que não funciona legal, a galera que não tá nem aí para trabalhar um trabalho mais humanizado, sabe? Assim, se você chegar no posto de saúde e realmente você ser acolhido e tal, de ter um profissional que você diga assim, tá faltando o dentista. Há quase um ano estava faltando, chegou. Aí quando chega, a sala tá mofada, tem equipamento que quebrou por falta de uso. E aí, como é que fica a população que estava esperando há um ano? A população lá do Tururu, você tem uma ideia de quantas pessoas? A USF fez uma pesquisa recentemente, se não me engano, em torno de 3 mil... Em torno de 3 mil pessoas. Porque eles fazem por região, né? Assim, onde é o USF que abrange, não sei se 3 a 4 mil pessoas. Eu quero pegar até essa informação para até perguntar a você, Mary, dentro dessa circunstância todinha, né? O que você acredita que levou a essa região metropolitana a experimentar essa degradação tão grave em relação aos direitos sociais? Manina, veja, eu acho que também que o IPEA também coloca que a vulnerabilidade é maior para a mulher negra. Isso é uma coisa importante, um dado muito importante. Porque aí está aí esse debate do racismo ambiental, né, de onde está a população negra, né, e aí vem todo um processo, desencadeia todo um processo de exploração. E aí você vê a questão da mobilidade urbana. O que foi que o Estado fez? Adotou os terminais integrados. O que é que isso significa para as mulheres, especialmente para as mulheres? Elas saem de casa, vai ter que descer num terminal, voltar a pegar outro transporte. Então, o tempo que elas estão gastando para chegar no seu trabalho aumentou muito significativamente, certo? Outra questão que eu acho que acontece, que é o recrudescimento dessa violência. O recrudescimento da violência contra as mulheres, gente, é uma coisa impressionante, como aumentou nesses últimos anos. Então, esse modelo de sociedade, de projeto de desenvolvimento que está sendo adotado no nosso país, ele aumentou o recrudescimento da violência. As pessoas estão colocando o racismo mais deixando ele mais nítido, né? As perdas de direito, a gente teve muitas perdas de direitos conquistados. Recentemente, essa PEC 181 agora, na questão do aborto, né? As mulheres agora que forem estupradas, elas vão ter vai ter que ter a criança, ela não tem mais o direito. Se essa gravidez colocar a vida dela em risco, ela vai ter que seguir. Então, o fundamentalismo religioso está tomando conta do nosso país, né? As pessoas não estão considerando mais as pessoas, mas sim a religião, como se fosse a coisa que movesse, né? Então, eu acho que essa política antiproibicionista está levando o genocídio do jovem negro, né? E assim, uma coisa que eu acho, enquanto resistência, que eu acho bem bacana a gente poder colocar, inclusive também pelo Fórum SWAP, que eu faço parte também da coordenação, a gente teve agora na ONU, né, em outubro, fui lá representando a FASE e o Fórum SWAP, na campanha global para reivindicar a soberania dos povos e desmantelar o poder das empresas transnacionais.
Por quê? Porque essas empresas elas não têm nenhum respeito pela população que ela chega lá nas cidades, e está aí o Fórum Swap, está aí o Complexo Swap com suas empresas fazendo de respeito, de violação de direito, violação ambiental, acabando com os corais que a gente vai levar milhões de anos para reconstruir. Tá certo? Então tem uma coisa colocada aí, que é a questão do capital acima de tudo. Então é necessário a gente resistir, estar junto, né, para poder fazer essa luta também tomar um vulto grande com todo mundo. Muito bem, então a gente tem alguns dados aqui, já que a gente começou falando também sobre o IPEA, né? Ele usou 16 indicadores para calcular o índice de vulnerabilidade social, distribuído em 3 campos. Bom, o primeiro campo seria em relação à infraestrutura urbana, e aí você já traz algumas questões, que foi a coleta de lixo, água e esgoto inadequados, tempo de deslocamento casa-trabalho. Já no campo do capital humano, por exemplo, tem a questão da mortalidade infantil, crianças de 0 a 5 anos fora da escola, mães sem ensino fundamental, mas filhos até 15 anos. E um outro tópico que traz, né, no capital humano são 8 itens, e na renda e trabalho são 5 itens, eu vou citar 2. Renda menor ou igual de R$ 255 e taxa de desocupação de pessoas com 18 anos ou mais. Bom, aí eu venho para Edicleia. Como o Estado deveria atuar para o enfrentamento do crescimento dos índices, né, de vulnerabilidade social? O que fazer diante desse quadro? Bom, a gente, por mais discussão que nós temos, a gente, quando a gestão vai na comunidade, é para manicure, pedicure, que isso já tem na comunidade. Né? Na sua maioria, as mulheres que estão desempregadas, que Passarinho tem uma grande quantidade de mulheres que estão lá, são empregadas domésticas, diarista ou aposentada, né? A sua maioria. Ou dona de casa, né? E aí essas mulheres, com essa conjuntura que está aí, como é que essas mulheres vão se aposentar? Né? A maioria perderam o emprego depois dessa conjuntura. E aí a gente conversou, chamei a Secretaria da Mulher, conversamos, falamos da necessidade das mulheres ter a questão de renda, né, que não tem na comunidade, né, não tem nenhum projeto político da Secretaria da Mulher, nem de gestor nenhum, né, dentro da comunidade. Aí o que é que o grupo faz? A gente tem uma questão de trabalhar com as mulheres a questão do artesanato. E aí é isso que sustenta tanto o grupo e elas também, porque quando elas vendem, isso é gera revertido, renda, né? também gera renda para ela. Uhum. Aí a gente está trabalhando nessa questão. Falando da questão da mobilidade, que eu queria também ressaltar, não é diferente do Tururu. Nós gastávamos 40 minutos para chegar na cidade, de Passarinho a Recife. Hoje a gente gasta 2 horas. 2 horas, que aí a gente chega lá em Caruaru. Exatamente. Né? E aí tudo tem que ser mais cedo. E aí, sem falar na insegurança, porque muitas pessoas que trabalham, que ou larga cedo ou larga muito tarde, está exposta, porque não tem segurança na comunidade. Quem mora na ocupação, pior ainda, porque lá não tem nada. Lá não tem ônibus, lá não tem escola, lá não tem posto de saúde. Né? Então, o pessoal, a gente que mora na Vila Nossa Senhora da Conceição, que tem as mínimas, os mínimos equipamentos sociais, quem mora na ocupação não tem nenhum. E aí, uma coisa que a gente também discutiu com essa carta aqui, foi a questão de ter um ônibus que ligasse Xambá a Macaxeira, passasse por Passarinho, né, e fosse até a Macaxeira, porque a quantidade de gente que vai para a BR é imensa. Até hoje, isso começou desde que porque a comunidade de Passarinho veio do Morro da Conceição, que foi um projeto sobre uma questão de moradia. E desde que a gente chegou lá, nos anos 80, que a gente tem essa discussão de ônibus lá para a comunidade, e até agora a gente não é escutado. Né? E aí a gente faz, com essa carta, a gente aqui nos sustenta a ir discutir com os gestores, porque
É o único documento que a gente tem, e aí é que dá a resistência da gente estar lutando junto a outros movimentos também que nos ajudam. Olha, gente, infelizmente o nosso programa já está chegando ao final, não é? Eu queria me reportar a pergunta, não é? Luta comunitária, quem faz a resistência, para a partir dela vocês se colocarem já com as despedidas, por que agora? Por que fazer resistência? O que é que move cada um aqui a fazer essa resistência? Cid Cleiton? Eu acredito que a resistência parte de nós mesmos, né? Que se a gente for uma realidade do Tururu, se a gente for esperar pelo helicóptero que sobrevoa a nossa comunidade agora, essa resistência ela vai ser destruída. Totalmente. A partir do barulho, do vento ou da abordagem truculenta do Estado, né? Que é a única forma que ele se faz presente lá dentro. Mas a gente faz a resistência que é para dias melhores, porque a gente não acredita que a coisa está perdida. A gente vai continuar plantando árvore, a gente vai continuar filmando, a gente vai continuar fotografando e vai continuar indo para as ruas para dizer que a juventude tem vez, tem voz e pode mudar essa situação que a gente tá. E é isso aí, vamos à luta. O Coletivo Força Tururu sempre a fim de lutar mesmo, assim, sempre nas trincheiras na vida aí. Uma pergunta e uma curiosidade, né? A questão da participação das pessoas, né, com mais experiências, mais idosas da comunidade, também causam esse sentimento de pertencimento e de vontade de lutar. Como é que é isso entre as novas gerações? Com certeza, né? Principalmente a gente do Coletivo Força Tururu, quando a gente vai fazer uma entrevista com alguém que já mora há mais tempo na comunidade, né? E aí elas contam as histórias de como era, de como esperam que seja o amanhã. Aí a gente, a garotada que tá fazendo os cursos da gente, chega encantada, assim, cantando, porque fulana, tal, senhor tal, tava dizendo isso e que é muito bom e não sei o que, eu não imaginava que o campo de futebol era daquela forma e tal. Então isso é o que impulsiona a gente dizer, a gente vai lutar para que a coisa continue sendo essa coisa feliz que as pessoas nos contam. Dessa reunião que vocês fizeram com as ONGs, se vocês conseguirem isso com a comunidade, junto com as ONGs, qual é o ponto principal? Se vocês conseguirem a gente já começa a acreditar nessa possibilidade de mais resistência na comunidade. O principal motivo da gente ter feito essa conversa com a comunidade foi que nos últimos meses tiveram vários acontecimentos de homicídio na comunidade, né? Então, isso nos tocou de forma muito forte. Então, a gente, principalmente segurança pública, que o Estado se faça presente, não só pela escola e o posto que tem lá dentro, né? A gente só tem uma escola do Estado, né? Propriamente dizendo, do Estado é a escola e o posto. Que ele não se faça só presente dessa forma e com a polícia, que chega de forma errada dentro da nossa comunidade. Então, principalmente que a gente quer bater esse martelo em cima é em questão da segurança. Edicleia? Bom, a gente tem uma luta grande, que é a questão de creche, que eu esqueci de falar, né? E a questão de segurança também, né? Porque a gente não vê a polícia, né? A polícia só chega depois que aconteceu o caso. E aí isso dá uma revolta aos moradores, né? Mas aí a gente tá lá na resistência, lutando por melhores dias, né? A gente não vai baixar a cabeça enquanto a gente não vê a nossa comunidade, não só Passarinho, não só Tururu, mas várias comunidades que estão esquecidas pelo poder público, que seja realizado como eles fazem lá em Boa Viagem, como ele faz em Casa Forte, né? Que também tem esse olhar, dizer que lá tem gente negro, de periferia, mas a gente também exigimos respeito, né? Nenhum direito a menos para nenhuma comunidade, né? E isso é a nossa luta do dia a dia. E a gente diz que companheira, nos ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com todos nós a gente andando bem melhor. E aí agradeço, né? Muito obrigada. Obrigada a você, Edicleia. Rosemary. Eu só queria, assim, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito, muito especial e muito complexo, né? A gente está num momento de muito recrudescimento de violência, da retirada de direitos. A FAS é uma entidade que, desde os seus princípios, trabalha com a cultura do direito, né? E com as resistências populares. Então, assim, é importante colocar essa questão, que a resistência ela se dá por várias vias, né? E a gente tem que aproveitar todos os processos. Essa política
antiproibicionista de segurança pública, a gente tem que ser revisto, porque ela só faz encarcerar as mulheres negras, ela só faz o genocídio com os nossos jovens das comunidades periféricas. Então, é necessário que a gente denuncie isso e tudo mais. Mary, eu só queria contribuir um pouquinho com a sua fala, porque os dados do IPEA também, você tem trazido muito essa questão das mulheres negras, e aí, somente contribuindo também com essa informação, as pessoas negras têm 48% mais chances de perder a sua representatividade social do que as brancas, diz a pesquisa. Então, a gente queria aproveitar, então, e perguntar a você, como esta questão atinge diretamente a população das organizações que estão articuladas à fase? Veja, agora a gente está com alguns projetos muito voltados para a juventude. Então, a gente tem um projeto Maleta da Juventude, que a gente trabalha essa coisa do direito à cidade, e também um projeto com jovens mulheres negras, que é fortalecendo a luta contra o sexismo e o racismo. Então, essa questão, elas são impactadas diretamente, porque é exatamente essa população, né, que são negadas, foi negada historicamente as oportunidades, que continua sendo negada o direito da vida, né? Não é de graça que entre as mulheres brancas o número de assassinatos diminuiu e nas mulheres negras aumentou 54%. Então é necessário também que a luta contra o racismo é uma luta de todas as pessoas, tá certo? E as pessoas brancas têm que considerar que historicamente elas já têm um lugar de privilégio. Esse lugar de privilégio, elas consideram isso um lugar de privilégio que elas têm por ser só branca, né? Quanto a nós, população negra, foi negado todo esse direito. Então, a fase, como organização, a gente trabalha com todas as dimensões, né, do que compõem o direito das pessoas. Muito bem, muito obrigado, Cid Cleiton, a Mary e também a Edicleia. Obrigada, Manina. E o nosso programa Fora da Curva vai ficando por aqui. A gente agradece aos ouvintes que acompanharam a nossa programação na última meia hora. O programa de hoje teve a produção de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Iveson Henrique, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Chico Rocha, obrigada, Chico. E também nas redes sociais, nós contamos com a contribuição, a participação de Júlia Rodrigues. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima terça-feira. Amanhã, 15 de novembro, teremos reprise. Você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema Quem são os donos da mídia? Perdeu o programa de hoje, quer partilhar? Olha só, você pode rever através do facebook.com/programa Fora da Curva e também pela página da Marco Zero Conteúdo. Nosso programa, lembrando, vai ser retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 10 horas da noite de hoje, hein? Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.